Talvez você já tenha se perguntado, por que às vezes não consigo sentir o Espírito Santo, mesmo vivendo dignamente? É uma pergunta que muitos membros fiéis fazem em silêncio. A resposta pode surpreender você. Joseph Smith identificou 7 barreiras invisíveis que bloqueiam a companhia do Espírito. Coisas sutis, que parecem inofensivas, mas que criam distância entre você e essa influência divina. E a 4ª barreira? 90% dos membros a constroem diariamente sem a menor consciência. Neste vídeo, você vai descobrir todas as 7 e como eliminá-las. Fica até o final. Talvez você já tenha experimentado isso. Você se esforça para viver dignamente. Guarda os mandamentos. Participa das reuniões com regularidade. Busca fazer o que é certo. Mas às vezes, mesmo fazendo tudo isso, sente que há uma distância entre você e o Espírito Santo. Como se algo estivesse bloqueando essa companhia constante que as Escrituras prometem. E você se pergunta: o que estou fazendo de errado? Por que não sinto o Espírito como gostaria? Aqui está uma verdade importante. O Espírito Santo não se afasta porque você não é bom o suficiente. Ele se afasta quando certas coisas, muitas vezes pequenas, criam interferência nessa comunicação sagrada. Joseph Smith tinha uma sensibilidade extraordinária ao Espírito. Ele aprendeu, através de experiência e revelação, exatamente o que convida o Espírito e o que o afasta. E ele não guardou esse conhecimento para si. Ele ensinou com clareza. Em Doutrina e Convênios, o Senhor revelou: o Espírito Santo é um revelador, e nenhum homem pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 26. Perceba algo importante. Nenhum homem pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. O Espírito se comunica constantemente, mas precisamos estar em condições de receber. Neste vídeo, você vai aprender 7 coisas específicas que Joseph Smith identificou como barreiras ao Espírito Santo. E mais importante, como remover essas barreiras da sua vida. Vamos às 7 coisas que impedem o Espírito Santo. Muitos membros sinceros não percebem como seus próprios pensamentos podem afastar o Espírito. Você está na reunião sacramental. Alguém faz um comentário que você discorda. Imediatamente, sua mente começa a criticar. Isso não está certo. Essa pessoa não sabe do que está falando. Ou você ouve sobre uma decisão da liderança local e pensa: isso é um erro. Eu faria diferente. Joseph Smith ensinou algo profundo sobre isso. Ele disse que o Espírito de Deus é um espírito de paz, não de contenda. O Senhor revelou em Doutrina e Convênios: cessem todas as vossas contendas e praticai as obras de retidão entre vós. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 136, versículo 23. E em 3 Nef, quando Cristo visitou os nefitas, ele foi ainda mais direto. Pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de contenda não é meu, mas é do diabo, que é o pai da contenda e instiga os corações dos homens a contenderem com ira uns com os outros. Isso está em 3 Nef, capítulo 11, versículo 29. Perceba, aquele que tem o espírito de contenda não é meu. Contenda, mesmo em pensamento, afasta o espírito. Aqui está a diferença crucial. Você pode discordar sem ser contencioso. Você pode ter uma opinião diferente sem criticar. Mas quando seus pensamentos se tornam críticos, julgadores, ou alimentam divisão, o espírito se retira. Então, como você remove essa barreira? Primeiro, reconheça quando pensamentos críticos surgem. Observe sua mente. Estou julgando? Estou criticando? Segundo, substitua a crítica por curiosidade. Em vez de isso está errado, pergunte o que posso aprender com isso. Terceiro, ore por caridade, o amor puro de Cristo, pela pessoa que você está tentado a criticar. O presidente Thomas S. Monson ensinou: nunca deixem que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Conferência Geral, outubro de 2008. Amanhã, quando surgir um pensamento crítico sobre alguém na igreja, pare. Respire. E ore. Ajuda-me a ver essa pessoa como tu a vês. Essa é a primeira barreira. E ela é mais comum do que pensamos. Agora, a segunda coisa que afasta o espírito está relacionada à nossa comunicação direta com Deus. Muitos membros oram.
mas oram de forma superficial, apressada, ou apenas quando precisam de algo. Você acorda atrasado. Sai correndo. Pensa, vou orar no carro, mas no carro está pensando no trabalho. À noite, cai na cama exausto e faz uma oração rápida antes de dormir. E aos poucos, sem perceber, a comunicação real com o Pai Celestial diminui. Joseph Smith tinha um relacionamento extraordinário com Deus através da oração. Ele orava com frequência, com sinceridade, e por tempo suficiente para ouvir. O Senhor revelou através dele: ora sempre, e eu derramarei meu espírito sobre ti, grande será tua bênção. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 19, versículo 38. Perceba, ora sempre está conectado diretamente com derramarei meu espírito sobre ti. A oração não é apenas falar com Deus, é criar o canal pelo qual o espírito flui. Brigham Young, que conhecia Joseph Smith intimamente, ensinou: se eu não tivesse experimentado o que tenho, não acreditaria que um homem pudesse estar tão perto do Senhor como Joseph estava. Essa proximidade vinha da oração constante. Aqui está o que acontece quando negligenciamos a oração. O Espírito não nos abandona imediatamente. Mas o canal de comunicação começa a se fechar. Gradualmente. Como um músculo que não é exercitado. Então, como você fortalece esse canal? Primeiro, estabeleça horários fixos de oração. Manhã e noite, não negociáveis. Mesmo que sejam 5 minutos. Segundo, ore com propósito específico. Preciso de tua ajuda para ser paciente hoje. Ajuda-me a sentir teu amor. Terceiro, reserve tempo para ouvir. Após orar, fique em silêncio por 2-3 minutos. Preste atenção aos pensamentos e sentimentos que vêm. O elder Richard G. Scott ensinou: às vezes acho que oramos demais e ouvimos de menos. A paciência e a humildade são importantes ao orar. Conferência Geral, abril de 2007. Esta semana, experimente isso. Depois de sua oração matinal, fique em silêncio por 3 minutos. Observe o que vem à sua mente. Registre essas impressões. Você ficará surpreso com o que o Espírito tem a dizer quando criamos espaço para ouvir. Essa é a segunda barreira. E ela leva a terceira. Algo que invade nossas casas todos os dias. Você termina o dia assistindo uma série. A história é interessante. Os personagens são bem desenvolvidos. Mas a linguagem vulgar. Situações imorais apresentadas como normais. Violência gráfica. E você pensa, é só entretenimento. Não vai me afetar. Mas algo sutil acontece. A sensibilidade ao espírito diminui. O que antes incomodava agora parece aceitável. A linha entre o mundo e o reino de Deus fica borrada. Joseph Smith viveu numa época diferente, mas o princípio que ele ensinou é eterno. Ele disse que não podemos convidar o Espírito Santo se enchemos nossas mentes com coisas que contradizem sua natureza. O Senhor ensinou através dele: aquilo que não edifica não é de Deus e é trevas. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 23. E o apóstolo Paulo escreveu: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Perceba, não vos conformeis com este mundo. O mundo normaliza coisas que ofendem o espírito. E quando consumimos essas coisas repetidamente, nossa mente se conforma. Aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Você não pode passar horas consumindo conteúdo que ofende o espírito e depois esperar sentir sua presença durante as escrituras ou no templo. O espírito é sensível. Ele não pode habitar em lugares ou mentes que estão cheias de trevas. Então, como você protege sua mente? Primeiro, faça o teste do espírito antes de assistir, ler ou ouvir algo. Pergunte: isso convida o espírito ou o afasta? Segundo, se algo começa inofensivo mas se torna ofensivo, tenha coragem de desligar. Imediatamente. Não apenas mais um episódio. Terceiro, substitua, não apenas elimine. Se você corta uma série, encontre algo edificante para ocupar esse tempo. O presidente Russell M. Nelson ensinou: o acesso à influência divina e ao poder do Espírito Santo é a bênção que vem ao guardarmos os mandamentos. Conferência Geral, abril de 2018. Hoje à noite, antes de escolher o que assistir, pergunte sinceramente:
Isso vai me aproximar ou afastar do Espírito? Deixe essa pergunta guiar sua escolha. Essa é a terceira barreira. E agora chegamos à quarta, a que 90% dos membros cometem sem perceber. Antes de mostrar a quarta coisa, a que 90% dos santos dos últimos dias fazem sem perceber e que pode estar afastando o Espírito da sua vida agora mesmo, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda outros membros que buscam fortalecer sua companhia com o Espírito Santo a encontrarem esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos sobre como viver o Evangelho de forma prática. E deixe um comentário. Qual dessas 3 primeiras barreiras mais ressoou com você? Agora vamos à quarta coisa, e essa pode surpreender você. Aqui está algo que 90% dos membros fazem sem perceber que estão afastando o Espírito: murmurar. Mas eu não murmuro, você pode pensar. Eu não reclamo contra a igreja ou os líderes. Mas murmurar não é apenas isso. Murmurar é reclamar. Sobre qualquer coisa. Constantemente. Que calor insuportável. Esse trânsito é um pesadelo. Meu bairro é tão desorganizado. Essas crianças não me deixam em paz. Meu trabalho é estressante. Pequenas reclamações. O dia todo. Sobre tudo. E você nem percebe que está fazendo isso, porque todo mundo faz. Virou parte normal da conversação. Mas aqui está o que Joseph Smith aprendeu através de experiência direta. Murmuração afasta o Espírito mais rápido que quase qualquer outra coisa. Lembra dos israelitas no deserto? Eles murmuraram. E perderam a presença do Senhor repetidamente. O Senhor revelou em Doutrina e Convênios: cessem de queixar-se uns dos outros. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 124. E em 1 Coríntios, Paulo escreveu: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Perceba, perecerem. A murmuração é espiritualmente mortal. Por que murmuração é tão destrutiva? Porque ela foca sua mente no negativo. No que está errado. No que não funciona. E o Espírito Santo é um espírito de gratidão, esperança e alegria. Ele não pode habitar numa mente constantemente focada em reclamações. Você pode ter todas as outras coisas certas: oração, escrituras, templo. Mas se passa o dia murmurando, o espírito se retira. Essa é por isso que 90% fazem. Porque é sutil. Porque é socialmente aceito. Porque nem percebemos que estamos fazendo. Então, como você quebra esse padrão? Primeiro, observe-se por um dia inteiro. Conte quantas vezes você reclama sobre algo. Apenas observe, sem julgamento. Segundo, implemente a regra 24 horas sem reclamação. Cada vez que reclamar, o relógio volta a 0. Continue tentando até conseguir 24 horas completas. Terceiro, substitua cada reclamação por gratidão. Esse trânsito é terrível. Sou grato por ter um carro. Que calor. Sou grato por ter saúde para sentir. O presidente Thomas S. Monson ensinou: meus irmãos e minhas irmãs, quanto mais pensamos em gratidão, mais descobrimos razões para ser gratos. Conferência Geral, outubro de 2010. Amanhã, experimente passar um dia inteiro sem uma única reclamação. Você vai descobrir 2 coisas: o quão difícil é, e o quanto o espírito se aproxima quando você consegue. Essa é a quarta barreira, a mais comum. E ela leva à quinta. Alchumtemacho. Profundamente. Talvez na igreja. Talvez na família. Talvez no trabalho. E você guarda isso. Não em voz alta. Você é educado, cordial. Mas no coração, há ressentimento. Mágoa não resolvida. Falta de perdão. E sempre que você vê essa pessoa, ou pensa nela, a ferida abre novamente. Joseph Smith tinha motivos para guardar ressentimentos. Ele foi traído, perseguido, preso injustamente. Mas ele aprendeu algo crucial: guardar falta de perdão é como beber veneno esperando que a outra pessoa sofra. O Senhor revelou com clareza absoluta: eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido perdoar a todos os homens. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 10. E no versículo seguinte:
E deveis dizer em vosso coração, que Deus julgue entre mim e te recompense de acordo com teus atos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 11. Perceba, de vós é exigido perdoar a todos os homens. Não é opcional. Não é, quando sentir vontade. É um mandamento direto. Porque falta de perdão afasta o Espírito. Porque o Espírito Santo é o agente da expiação de Cristo. E a expiação é sobre perdão. Quando nos recusamos a perdoar, rejeitamos o próprio princípio que o Espírito representa. Aqui está como você começa a perdoar. Primeiro, reconheça que perdoar não é dizer está tudo bem ou não foi importante. É liberar a outra pessoa do tribunal do seu coração. Segundo, ore pela pessoa que te magoou. Ore por suas bênçãos. Isso muda seu coração mais rápido que qualquer outra coisa. Terceiro, dê tempo. Perdão profundo é um processo, não um evento único. Seja paciente consigo mesmo. O elder Jeffrey R. Holland ensinou: não é nosso perdoar que resolve o pecado, mas quando perdoamos, o Senhor nos cura. Conferência Geral, abril de 2012. Esta semana, escolha uma pessoa que você precisa perdoar. Ore por ela todos os dias. Peça ao Pai Celestial para abençoá-la. Observe como seu coração muda. Essa é a quinta barreira. A sexta está relacionada a algo que todos fazemos: procrastinar. Você sabe que precisa se arrepender de algo. Não é nada grave, não quebrou nenhum mandamento importante. Mas há algo entre você e o Senhor. Pensamento. Uma ação. Uma palavra. E você pensa: vou me arrepender depois. Não é urgente. Posso fazer isso no fim de semana. Mas depois vira semana. Semana vira mês. E aos poucos, aquela pequena coisa não resolvida cria distância entre você e o Espírito. Joseph Smith aprendeu através da experiência de Martin Harris e as 116 páginas perdidas que procrastinar o arrependimento tem consequências. A revelação que veio foi clara. O Senhor ensinou: portanto não te canses de fazer o bem, pois estás lançando os alicerces de uma grande obra. E de pequenas coisas procede o que é grande. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 33. E o profeta Mulek advertiu: não procrastineis o dia de vosso arrependimento. Isso está em Alma, capítulo 34, versículo 33. Perceba, não procrastineis. O arrependimento não pode esperar, porque cada dia de procrastinação é um dia sem a plenitude do Espírito. Aqui está uma verdade importante: o Espírito Santo pode estar presente numa pessoa que está lutando contra um pecado. Mas ele se retira de alguém que sabe que precisa se arrepender e escolhe não fazer nada. A diferença está na intenção, na direção do coração. Então, como você age imediatamente? Primeiro, identifique uma coisa que você sabe que precisa resolver com o Senhor. Apenas uma. Seja específico. Segundo, haja hoje. Não amanhã. Hoje. Se precisa pedir perdão a alguém, faça hoje. Se precisa parar algo, pare hoje. Terceiro, registre o processo. Escreva como você se sente antes e depois do arrependimento. Isso fortalece seu testemunho da expiação. O elder Neil A. Maxwell ensinou: o arrependimento é o caminho não só de volta, mas para frente. Conferência Geral, outubro de 1991. Agora, hoje mesmo, antes de dormir, resolva aquela coisa entre você e o Senhor. Não espere. Porque amanhã o Espírito pode estar mais presente na sua vida do que hoje. Essa é a sexta barreira. E agora a sétima, a que integra todas as outras. Você está lendo as Escrituras e sente uma impressão: ligue para aquela pessoa hoje. Você está em casa e algo sussurra: peça desculpas ao seu cônjuge agora. Você sente que deveria visitar alguém. Compartilhar uma escritura. Ajudar de uma forma específica. Mas você não age. Vou fazer depois. Não é urgente. Talvez não seja o Espírito. E aos poucos, as impressões ficam mais raras. Me fracas. Até quase pararem. Joseph Smith ensinou algo profundo: o Espírito Santo se comunica através de impressões. Mas se não agimos nelas, ele para de enviá-las. Por quê? Porque Deus respeita nosso livre-arbítrio. Se ele envia a luz e nós escolhemos não segui-la,
ele gradualmente retira a luz. Não como punição, mas como consequência natural. O Senhor ensinou, porque eis que meu espírito não se esforçará sempre com o homem. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 33. E em outra revelação, todo aquele que ouve estas palavras minhas e as põe em prática será comparado a um homem prudente. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Perceba, ouve e põe em prática. As duas coisas. Ouvir sem agir não é suficiente. Aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. Cada vez que você age numa impressão do Espírito, mesmo pequena, você fortalece sua capacidade de receber mais impressões. E cada vez que ignora, você enfraquece esse canal. É como um músculo espiritual. Uso fortalece. Negligencia enfraquece. Então, como você desenvolve esse músculo? Primeiro, comece com impressões pequenas. Sorria para aquela pessoa. Leía este capítulo. Haja imediatamente. Segundo, registre as impressões e os resultados. Senti que deveria ligar. Liguei. A pessoa estava precisando. Terceiro, aumente gradualmente. Quando impressões pequenas se tornam naturais, impressões maiores virão. O presidente Henry B. Eyring ensinou: quando fazemos aquilo que o Senhor deseja prontamente, sem questioná-lo nem reclamar, ele pode confiar-nos mais. Conferência Geral, outubro de 2016. Hoje, quando você sentir uma impressão, por menor que seja, haja nela dentro de 5 minutos. Não questione. Não procrastine. Apenas haja. Essa é a 7ª coisa. E quando você remove essas 7 barreiras, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo se torna seu companheiro constante. Recapitulando as 7 coisas que afastam o Espírito Santo. Primeira, permitir pensamentos contenciosos ou críticos, substitua crítica por caridade. Segunda, negligenciar a oração pessoal diária. Estabeleça horários fixos e aprenda a ouvir. Terceira, consumir mídia que ofende o espírito. Faça o teste do espírito antes de assistir qualquer coisa. Quarta, murmurar ou reclamar. Observe suas palavras e substitua a reclamação por gratidão. Quinta, falta de perdão ou guardar ressentimentos. Ore pelas pessoas que te magoaram. Sexta, procrastinar o arrependimento. Haja hoje, não amanhã. Sétima, não agir nas impressões recebidas. Desenvolva o músculo espiritual agindo imediatamente. A mensagem central é: o Espírito Santo não se afasta porque você não é perfeito. Ele se afasta quando há interferência. E essas 7 coisas criam interferência. Joseph Smith prometeu: se não tivéssemos o Espírito Santo, seríamos como um navio sem leme no meio do oceano. History of the Church, Volume 4, pagina 555. Mas quando o Espírito está presente, você tem direção, Paz. Clareza. Conforto constante. A escolha agora é sua. Você pode continuar como está, pode trabalhar numa ou 2 dessas áreas, ou pode remover todas as 7 barreiras e experimentar a companhia constante do Espírito Santo. O convite é: escolha uma dessas 7 coisas para trabalhar esta semana. Apenas uma. Foque nela por 7 dias e observe as diferenças. Se este vídeo foi útil, compartilhe com alguém que você sabe que está buscando sentir mais o Espírito. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo prático sobre viver o Evangelho. E deixe um comentário. Qual dessas 7 coisas você vai começar a remover da sua vida? Lembre-se: o Espírito Santo é um dom de Deus. Até o próximo vídeo.